Shalom, shalom, queridos, tudo bem? Meu nome é Éder Alô, Gregório e aqui alô. a Luciana Gregório, né, minha esposa, e nós estamos aqui agora que nós vamos começar uma temporada de uma conferência profética. Ou seja, o que é essa conferência? Muitas vezes nós pensamos que conferência é aquele encontro, aquele evento onde nos ajuntamos em ativações ou coisa assim, mas esquecemos que, na verdade, uma conferência é o ato de conferir. Então, nós queremos conferir profeticamente o que o Senhor está falando com as nações, o que o Senhor está falando com o mundo. E aqui nós estamos com alguns irmãos, né, mulheres, homens e mulheres de Deus aqui, que têm se colocado diante do Senhor para ver o que o Senhor tem acerca da nossa nação. Aquilo que o Senhor tem para cada nação, aquilo que o Senhor está falando acerca de cada nação. É interessante esse ponto, até uma dinâmica que nós fizemos ali em Portugal, algo para mim foi até marcante, né? Quando nós falamos assim, irmãos, ore pelo teu irmão. E aí todo mundo começou a orar, 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 e um orava pelo outro, e orava, orava. Aí no momento eu falei, irmão, peraí, mas você perguntou aquilo que teu irmão está querendo? Nós temos o hábito de simplesmente orar e orar e orar e vamos orar, né? Mas muitas vezes nós não nos identificamos com o coração do outro, não identificamos com as necessidades, com os anseios, com aquilo que a pessoa realmente está querendo. Uma coisa é eu colocar esse irmão diante de Deus naquilo que vem na minha cabeça, outra coisa é sermos específicos e cirúrgicos naquilo que esse irmão, ou essa pessoa, ou essa nação, ou esse povo está se colocando diante de Deus. O que Deus está dizendo acerca disso? Uma das coisas é nós intercedermos pelas nações. Outra coisa é o que está no coração de Deus acerca das nações. O que Deus está falando acerca do Brasil, o que Deus está falando acerca da Europa, o que o Senhor está falando acerca das Américas, o que o Senhor está falando acerca dos continentes, o que o Senhor está falando. Então hoje nós vamos começar então esse tempo dessa conferência internacional, né? Esse tempo de conferir profeticamente o que o Senhor está falando com as nações. E aqui já colocando, estamos com esses irmãos que eu creio que cada um aí vai se apresentar, né, se colocando aí nome e o motivo que os levou ou aquilo que o Senhor está falando, né, acerca profeticamente acerca dessa nação. Então a gente quero já abrir aí para depois a gente começar esse primeiro tempo. Então vamos começar aí com os irmãos. Eu vou colocar assim conforme a minha telinha aqui. Já quero apresentar então a Delma Lemos, que é da Polônia. Delma, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Delma. Shalom, shalom. Shalom. Ah, então, eu fiz uma pesquisa, né, sobre o nome da Polônia e perguntei também para os poloneses, né, o que significa, de onde vem esse nome. Até que é uma questão bem simples. A Polônia, ela vem de uma tribo, ela é originária de uma tribo que existia, que era a Polônia, e dessa tribo se formou uma nação, mas também o nome Polônia vem de polo, porque polo em polonês é campo, e que é tipo os camponeses, são pessoas do campo, né? Então, fiz assim uma pesquisa para saber se tinha algo mais profundo, mas não, mas realmente é disso, né? O nome original, a origem do nome e do povo. Mas também a gente sabe que esse lado da Europa são o povo eslavo, né? Essas nações para cá, eles já são um pouco diferentes, por exemplo, da Alemanha. Para lá já é um tipo, para cá já são do povo eslavo, né? A língua já é original língua eslava, né? Que é o polonês, o russo, o ucranianos, já são língua eslava, então eles já são um pouco diferentes, sangue diferente, estrutura de línguas diferente. Então, o nome significa isso. Então, o nome Polônia, ele vem de polo, que significa campos. É, Os campo, né? Como camponeses. fossem os camponeses. É mais ou menos isso, os camponeses. Amém. Então não tem muito segredo o nome. Não tem muito segredo, não. É realmente isso. Pesquisei no Google, né? Que a gente vai lá no Google, mas também
pesquisei com os próprios poloneses e realmente é isso, não tem muito segredo não no nome. É Amém. só isso mesmo. Deus está falando alguma coisa acerca da Polônia ao teu coração? O Senhor tem trago? O Eu que bate no sempre, teu desde coração quando eu acerca? cheguei aqui, eu sempre tenho orado, né? Porque os poloneses, eles são um povo que eles precisam ter um pouco de identidade pelo fato de aqui ter comunismo, ter ficado quase 50 anos, né? Teve a Segunda Guerra, que o país foi completamente destruído. Aí pensa, depois da Segunda Guerra já entra o comunismo, né? Então, imagina como é que fica a mentalidade desse povo, né? Um povo que foi destruído e depois entra o comunismo. E então eles têm um pouco assim de como uma mentalidade órfã. Então eles são um povo que, por exemplo, se você chega para eles, você fala assim: "Olha, Deus te ama. Você é muito amado por Deus." Eles já ficam assim: "Eu? Como assim? Deus me ama?" Então eles têm um pouco de problema nisso, da identidade deles, de acreditar neles mesmos, principalmente do amor de Deus. Entendeu? Essa profundidade de crer na paternidade, principalmente nessa questão de paternidade. Para eles é difícil. De você chegar e eles realmente acreditar isso nessa profundidade, na paternidade de Deus, porque eles têm esse problema de identidade, né? Por causa disso, de tudo que eles passaram, de tudo que eles sofreram. E, e o Senhor que o Senhor tem me falado no meu coração realmente é orar, né? Eu tenho orado bastante, tenho clamado ao Senhor por esta nação, tenho pedido para o Senhor me dando sabedoria, como falar, porque também a língua é uma língua bem difícil, para você falar, por exemplo, uma coisa, às vezes eles trocam as palavras, muito na metade das palavras eles trocam, e então é uma língua bem difícil mesmo para você falar realmente no sentido que você quer falar, né? Não é uma língua, por exemplo, como o inglês para falar, já é uma língua bem difícil. Mas eu tenho me passado e tenho orado, tenho pedido para o Senhor sabedoria, estou querendo um pouco lá na igreja ajudar, estou querendo ajudar um pouco mulheres lá. Porque, por exemplo, você chega na igreja, você pergunta assim: "Olá, como vai? Tudo bem?" O brasileiro já responde, né? "Ah, não, tá tudo bem." Mas eles não, se não tá tudo bem, eles já vão te falar, né? Não, como tudo bem? Não tá. Aí já vou assim, conta os problemas todinhos, tu até te arrepende de perguntar. Mas ele já conta os problemas todinhos. Tem uma irmã na igreja que, meu Deus, eu já nem me pergunto mais. Porque toda vez que eu chego, falo com ela e eu pergunto, e a que mais? Que é como você está? Ah, ela vai contar tudo. Jesus, misericórdia. Literalmente Nunca falar me e como perguntou. está, né? É, e eu fico, meu Deus, será que nunca as coisas melhoram para essa irmã? Não é possível, Jesus, misericórdia, todo tempo é a mesma coisa. Mas é porque eles são assim, eles são muito negativos também, muito negativos, eles são muito exagerados com tudo. Entende? Assim, se não está bem, eles exageram mesmo que não está bem, assim. Mas também são um povo muito legal. Eu acho eles um pouco. Eles são bem sinceros. E, na verdade, europeus têm isso, né? Eles são muito sinceros. Se não gostou, eles falam. Porque brasileiro tem aquele jeitinho de sorrir, se não está com vontade, e europeu não é assim. Eles são bem direto e sincero, né? No que eles sentem, no que eles acham e ponto final. E é assim. Mas é um povo legal, um povo assim, que se você souber como chegar com eles, vão se abrir aos poucos, né? E aí tenho pedido para o Senhor sabedoria nessa área de como chegar, como conversar, porque eu quero, quando eu melhorar ainda mais com a língua, trabalhar com essas mulheres. Acho que é isso que o Senhor tem colocado no meu coração, assim. Tem muitas mulheres que elas estão precisando resgatar a identidade delas, né? Primeiro, assim, primeiro, depois que o Senhor for dando, mas estou orando, estou na oração ainda. Sem mudar a estratégia. E é isso, apóstolo. Amém. Lívia Nogueira, de Portugal, diretamente ali de Portugal. O que o Senhor tem falado? O que consiste Portugal? De onde veio nessa palavra? Shalom, shalom a todos. É, Portugal. Então, esse é o
digamos que é o nome hoje, né? Nesse período, mas antes nós temos aí a junção de duas palavras, Porto Cales, Porto de Porto, e nós temos aqui uma cidade, um distrito chamado Porto, muito conhecido, e com esse significado mesmo de porto, né? Uma região portuária na época, e Cale, ou Cales. E o Cales, em resumo, assim, ele tem a ver com a vinda de alguns povos, basicamente os celtas ou keltas, porque assim, o mapa de Portugal está aqui. Aqui em cima, nós temos o noroeste da Espanha, Galícia aqui em cima. Aqui está o mar, aqui está a Galícia que abraça o norte de Portugal, e aqui tem toda a Espanha que faz assim. Então, aqui em cima, um povo que habitava aqui de origem celta vem conquistando, ou vem entrando por essa região norte, até chegar no Porto ou na Vila Nova de Gaia, que é uma cidade juntinho do Porto. Então, havia essa, para uma nomenclatura ficar diferente da Espanha, de um condado da Espanha, então coloca-se Portucales. Bom, aí a gente vai investigar um pouco mais, no Google tem essa explanação, né? E a gente poderia falar mais, a gente poderia falar dos povos anteriores até os portugueses, né? Então, toda a origem dos povos, porque tem a ver, o nome tem a ver com os povos que habitaram aqui. E aí, hoje, conhecido como Portugal, mas por trás tem toda uma história, né? E saindo um pouco do clássico, assim, do que a gente acha no Google rapidamente, ou em alguma coisa, algum documento histórico simples, a gente acha basicamente esse resumo. Estou sendo bem sucinta, tem mais coisa. Mas, quando a gente vai buscar a cultura celta ou kelta, quem são, de onde vêm, né, o que comem, o que fazem, a gente vai perceber que Cales é uma deusa celta. E a cultura celta, ela tem toda todo um contexto, né? São conquistadores e tal. Havia uma cultura pagã, claro, e eles têm uma cultura de culto, de sacrifício e derramamento de sangue, de animais, de seres humanos. E essa deusa celta, né? Essa deusa Kale, ela, ela tem uma influência nessa mitologia ou nessa cultura, onde ela estabelece o clima, os frutos da terra, ela determina o clima, os frutos da terra, a estação, como vai ser, se vai ser boa ou não, e tem toda uma metáfora em volta do frio, né? Então, quando as gerações, né, lendo alguns comentários de pessoas, de famílias portuguesas, aí as pessoas vão comentando assim: ah, minha avó dizia, tá chegando o frio da velha. Então, essa deusa, ela é uma velha, uma senhora, uma velha, e que, vamos dizer assim, por onde passa, congela, né? Ou por onde passa, as suas pedras caem do cesto e aí os montes são formados ou deformados, nesse sentido, né? E ela é gigante, ela é muito grande e o seu cesto que ela carrega é proporcional. Ela caminha junto a ela caminha um lobo que também não só no solo, mas nos ares, né? Como se ele voasse. Então tem umas características assim.
eu vou pesquisar mais, né? Porque eu encontrei essa informação, é fácil de encontrar, mas é interessante pesquisar mais e essa junção desses dois povos que dá origem, né? Que são os keltas ou os celtas e os íberos. Então, a junção desses forma, então, dá origem bem lá atrás deste povo aqui, dessa nação. Isso é bem antes, né, dos romanos chegarem e tal. Tem a história dos mouros, então tem essa nação, vamos dizer assim, ela tem uma mistura de muitos povos na sua origem. E isso traz um impacto significativo na terra, né? Então todos esses povos, eles feriram a terra com o seu culto pagão, com os seus desvios, com muito sangue, né? Então, a gente percebe, ao estudar, a gente vai percebendo hoje o que reverbera, quais são as nossas lutas aqui. E então, sabedor dessas informações básicas, bem básicas, a gente chega hoje no culto oficial, né, que de geração em geração passa aqui na nação, que é o culto a Fátima. Então, existe esse trono estabelecido aqui, onde a Igreja Católica Romana até diz que é o altar mundial, né? Eu acho isso uma ousadia, né? Mesmo que a gente, mesmo que eu tivesse uma cabeça se eu praticasse a fé católica romana, eu dizer que numa nação existe um altar mundial, isso é muito arrogante, né? Um altar para o mundo, né? Então é declarado assim. E eu percebo isso como uma resposta, um antagonismo a Sião, a Israel. Porque se parte de Sião a palavra, a vida, Yeshua, né? Então, essa afronta, né, parte daqui. Então, hoje nós temos então essa batalha com esse altar. E se a gente realmente entender que essas duas figuras, Fátima e Cales, são as mesmas, né? Faz muito sentido em relação à frieza, um culto que se torna religioso e pagão, um culto frio, né? Um culto mentiroso, né? E então, seguindo a linha de raciocínio, desde que eu cheguei aqui, a minha primeira experiência com uma direção assim do Espírito Santo, ele disse: denuncie o céu de engano. Então, foi essa minha primeira instrução, quando eu comecei a me posicionar em intercessão, que não foi logo que eu cheguei, mas aí isso é uma outra história. E aí, quando eu me posicionei em intercessão, o Espírito Santo começou a dar instruções. E isso tem a ver com o que o senhor falou no início, sobre essa dinâmica que o senhor fez aqui em Portugal, sobre o que o seu irmão precisa. Você não vai orar automaticamente, você não vai orar religiosamente, mas o que o seu irmão precisa. Vincule-se a ele, ouça seu coração para que isso seja verdadeiro, né? E isso acontece também com quem chega numa nação, eu vou falar por mim, né? Cheguei aqui e eu não tinha coração vinculado a essa terra, eu não tinha no início coração para amar o povo e a terra a ponto de interceder, ouvir e interceder. Então, durante um período eu não ouvia nada. Porque por que que Deus vai falar segredos de um povo, de uma terra, se o meu coração está superficial? Então, um dia eu tive esse entendimento, que o Espírito Santo falou que eu não estava aqui para retirar nada, mas eu estava aqui para servir. E ali eu me arrependi de pensamentos errados, né? E qualquer raiva, qualquer revolta, isso foi durante a pandemia que aconteceu. E ali o Senhor me batizou com um arrependimento e um início de um amor por essa nação e por esse povo. E eu entendo que é um processo. Quanto mais eu vou vivendo aqui,
compreendendo, me expondo à cultura local, às pessoas, entendendo como é a mentalidade, como é a cultura, por que que eles são duros ou brutos, ou frios, ou muito, ou essa frontalidade, né, que a Delma falou, são muito diretos, essa frontalidade, por que que isso acontece? Eu tive que ir buscar no Espírito Santo os segredos desse lugar, dessa terra, desse povo. E aí, ao ser ferida aqui, eu ia lavar meu coração na presença de Deus, e aí o Senhor curava, e assim foi começando a se desenvolver um amor, né? Porque no início tem um encantamento, assim como qualquer relacionamento, você fica encantado, ai que maravilhoso. Depois vai passando e a gente vai amadurecendo e a gente começa a amar, porque é uma decisão de amar, mesmo que você seja ferido aqui ou tenha situações que vão acontecer, mas é o lugar da missão. Deus me enviou para cá. Cada vez mais se confirma isso. Então, a gente vai entendendo que o Senhor vai revelando à medida que você vincula com a terra, vincula com o povo. E o Espírito Santo vai ensinando a gente a orar, vai ensinando a gente a perceber a atmosfera do lugar, vai, né? E durante o ano passado, o Senhor me levou para um supermercado, para trabalhar num supermercado aqui na minha cidade, e ali eu tive a experiência durante acho que 7, 8 meses, acho que isso, ou 9 meses, algo assim. Eu tive a experiência de estar exposta ao povo aqui da minha cidade. E ali eu pude ver muita coisa, discernir muita coisa, entender muita coisa. Meu coração foi quebrantado ali, porque eu fui exposta a pessoas educadas, pessoas mal educadas, pessoas problemáticas, e eu fui entendendo também o público, os habitantes dessa região onde eu estou, dessa cidade onde eu estou, que é no centro da nação, né? Próximo a esse altar em Fátima. Então, é uma caminhada de aprendizagem, né? E hoje, esses dias, me debruçando um pouco mais nesse estudo introdutório, dá para entender muita coisa mesmo. Inclusive, a peregrinação que existe aqui, que está, na Galícia, né? Onde tem a cidade capital Santiago da Compostela, e a peregrinação que é feita, né, de lá para cá, daqui para lá, de vários lugares da Europa para lá, e a peregrinação para o altar de Fátima, que é feito aqui também. Então, o Senhor hoje me mostrou várias coisas sobre isso também, que é um outro foco de estudo e de perceber as estratégias do que Deus quer falar. Mas em relação ao nome e o povo, é basicamente isso. Eu estou fazendo um resumo muito simplório, tem mais coisas, mais detalhadas, mas essa questão dos celtas e dos íberos é bem interessante. É bem interessante porque a gente volta. Eu não sei se eu posso dizer na gênese do povo, mas a gente vai bem na raiz de muita coisa, entendeu? E depois tem os mouros, que são os muçulmanos, e os romanos, enfim, até chegar no povo português hoje, né? Que é fruto, né? O povo português é fruto de muitos povos. Dá para perceber isso nitidamente quando a gente vai fazendo essa caminhada, né? Essa história, a linha de vida da nação, né? Acho que por agora é isso. Amém, Lívia. Amém. É interessante. É interessante quando você vai traçando, né, trilhando aí um caminho, e aí você vai vendo a história de um povo e por que que eles estão conectados a essa história, né? Como você trouxe aí a questão do porto de Cali, ou o porto da velha Cali, e, Uhum. e o porto é o lugar onde recebe, o porto é um lugar onde as mercadorias, as coisas chegam, o porto é o lugar onde os navios trazem as riquezas das nações. Comércio, as riquezas, Ou exatamente. seja, revelação, entendimento, aquilo que vem das coisas longes, eles sempre vão chegar pelo porto. A palavra do Senhor diz que nós sugaríamos, né, as riquezas que vêm dos mares. E aí, quando a gente vê essa questão dos mares, está falando mesmo dessas riquezas. Então, tudo quando chega em um porto, em um lugar de distribuição, ela tem essa interferência dessa atitude ou dessa entidade que vai É, trazer.
essa velhice, né? O coração que não muda, o coração que não se renova. E quando pautamos nisso, você vai ver o quê? Vai ver o culto da ancestralidade. Aquilo que eu aprendi com a minha mãe, com meu pai, com meu avô, com meu bisavô, Mas você já pensou algo diferente? Não, não, isso daqui é cultural, isso daqui é Não, tradição. Né? Quando a gente exato. olha para uma questão da antiguidade, nós vamos ver a tradicionalidade. E aí a gente cria uma É, tradição que nós não sabemos de onde vem, mas a gente segue porque os antigos repetimos. a repetição. E o senhor tocou num ponto muito importante, que foi bom tocar nisso, em relação às riquezas, a saída para conquistar e a entrada das riquezas. E essa velha Kale, ou Fátima, na verdade, trabalham com a pobreza e a escravidão, porque o que acontece é o inverso, é a terra está ferida e ela fica ressecada, e então a terra fica, a nação empobrece. E a gente percebe aqui a questão, comparando, inclusive isso é uma ferida no coração dos portugueses sobre ser uma nação pequenina comparado à Europa e ser uma nação mais pobre. Então, isso é uma ferida no ego, né, dos portugueses. E quando a gente fala, mas Portugal é pequenino, então tem a mistura da mentalidade de pobreza e de escravidão e do orgulho, né, e dessa rejeição, essa raiz de rejeição, de orgulho. E essa questão do Porto, ela também é interessante porque, olhando para o lado bom do povo, eles têm muita força, eles têm força para cultivo, eles têm força para conquistar, porque as navegações saem daqui para conquistar, então eles têm uma força para conquistar, mas eles deixaram a terra deles descoberta, ou seja, eles não têm a revelação de Jesus Cristo, eles entregam a terra a uma padroeira falsa, e é um padroeiro também, porque o Santo Antônio também é padroeiro em Lisboa. Então, eles entregam, né, a nação a padroeiros falsos. A terra fica descoberta, eles saem. Ou seja, fica desguarnecido, né? E, é, e a conquista, né? Eles são um povo de força e de conquista, né? Eu percebo isso, assim. Então, o que acontece? A tristeza é o que se manifesta. A murmuração é o que se manifesta, mas na verdade, na identidade mesmo, alegria, música, é música de brado, alegria, porque a personalidade do português é forte. Só que eles não sabem disso. Eles são alegres, mas esse céu de religiosidade, de tristeza, de Cali, faz com que eles fiquem tristes, né? Isso se reflete na cultura, mas tudo que se reflete na cultura, na verdade, é o contrário. A identidade deles é de uma canção de alegria, é uma canção de força, eles são conquistadores, eles não são murmuradores, eles são gratos, mas eles não sabem disso, porque a identidade está deformada por conta desse trono, né? Então, basicamente, são coisas assim que a gente vai percebendo, né? E foi bom se eu falar do Porto, porque traz esse entendimento. Amém. Glória a Deus. Amém. Próximo, Michele, da Alemanha, que está ali na Alemanha. Querida, Boa o que eu noite, tenho falado apóstolo, contigo? O que você apóstolo tem também. entendido aí? Sim. Entendi quase nada. Sim, apóstolo. Alemanha, né? Outros chamam Germânia, no inglês é Germany, e o alemão, ele não chama de alemão, ele chama de Deutsch, né? Deutschland. Deutschland. Land é país, né? E esse Deutsch, eles são várias vertentes, né, para chamar esse nome. Tem influência dos nórdicos, que vieram, vários povos nórdicos para cá, para essa região do centro, né, da Europa, nessa região aqui, dos eslavos, os nórdicos que vieram da Dinamarca, Noruega, né, pelo Polo Norte, os eslavos que vieram pela Polônia, como a Thelma falou, Ucrânia, Rússia, e os germânicos que vieram do outro lado, da Itália, França, Espanha, Portugal também, né? Que eles chamaram. Então, com essa influência, essa mistura de vários povos, eu não quis voltar à questão da pré-história, de 500 mil anos, eu vou entrar
só mesmo essa parte do nome, né? Para dar lugar para os outros falarem. É, então, Alemanha, all, vem do inglês, all é tudo, né? Tudo. E Mania, como eles chamam, man, vem do man, no inglês é man. É todos os povos, um lugar que misturou vários povos, né? Então, ele diz, na Idade Média, ele chama de Allgemeine, todos os homens. Nesse inglês moderno, ele chama all men, Alemanha, toda gente. Aí eu perguntei, eu mesmo, aqui meditando, seria terra de todos os povos, né? Como eles falam, que aqui tem gente de todo mundo, é bem misturado mesmo. Terra de estrangeiro. Hoje tem, assim, quase difícil, você encontra muito, né, nas cidades menores, porque os alemães, eles foram saindo aos poucos dos grandes centros, querem sossego, moram na cidade pequena e trabalham nas cidades grandes, né, cheio de estrangeiro. Então, quando você entra numa família alemã, você pergunta de onde vieram os antepassados. Vem do norte, vem da Noruega, ou vem do outro lado, né? Um pé na Itália, na França, porque é bem misturado mesmo, né? Eu lembro que quando eu fui fazer a minha, como é que eu chamo? A documentação alemã, né? O reconhecimento para ter a carteira alemã, como eles chamam, nacionalidade alemã, e foi muito testes, entrevistas, enfim, né? Do meu lado não foi tanto, mas aí foi investigada a parte do meu esposo e saber se o pai dele era alemão. O que que tinha a ver o meu sogro, saber se meu sogro era alemão, para que eu pudesse ter para ver se a ramificação, se eu poderia ter ou se teria uma ramificação de outros povos, né? Apesar de que onde ele nasceu é mais para o norte, na região da Holanda, né? Tem gente que jura que pelo nome que a gente tem veio os antepassados da Holanda, mas não foi. Pelo menos até muitos anos eles pesquisaram, dizem que é original alemã, né? Deutschmann. Então eles chamam de Deutsch, de Alemanha e Germânia. Então, esse germano não tem ligação com o latim dos germanos, hermanos em espanhol, não tem nada a ver, não tem irmandade, não. Eles até brincam muito assim, que eles dizem, se você veio do norte, você veio de qual lado que você veio, né? Bem assim, porque ela está bem abaixo do mar, bem na região norte, mais em cima, mas é bem misturado mesmo, né? Bem assim, aquele alemão Deutsch Volk, que ele chama, é povo, né? Da família cultural. Ele diz que é uma família cultural, muita mistura dos alemães. E o que me chamou a atenção, aquele que ele diz quando pertence uma terra que pertence ao povo, né? Uma coisa que foi muito forte assim, que eu pesquisei e que seria, ele veio também como a irmã da Polônia colocou, vem de diversas tribos, quando eles vieram aos poucos para cá, né? Uns vieram porque era um lugar que poderia ser mais protegido, não tem ventilação, apesar de no norte ter um pouco, né? Mas aqui ficaria como se fosse mais guardados, né, no meio. Então foi essa mistura bem grande, né? E os alemães, eles são bem criticados. Ah, o alemão, né? É assim meio, né, que cabeça dura. Quando ele vai naquela linha para você fazer ele desviar, você tem que ter muito machado para quebrar, né? Mas eles são bem, como eu digo, não é linha dura, porque quem conhece o alemão mesmo, quem se aproxima quando ele dá espaço, quando ele abre, né, para você, você vê que é um coração de manteiga, não tem essa dureza de jeito nenhum. Eu dou muita glória a Deus, porque quando eu vim para cá, algumas pessoas, apesar da minha família, disse alemão, sangue frio, né? Todo mundo criticava, guerra, Hitler, aquela coisa toda. E depois você vai tendo a oportunidade de conhecer as pessoas e não é nada disso, né? Eu estou aqui para defender. A gente passa por situações difíceis, constrangedoras. Você é estrangeiro, você não sabe a língua, mas até você dominar a língua, aí eles ficam orgulhosos. Ah, você, essa daí se esforçou para falar a língua, né? Então eles passam a ter mais respeito, enfim. E eu lembro que quando estava com 6 meses que eu cheguei aqui, eles são assim, eles usam muito símbolo, né? Muito simbólicos. A vizinha aqui do lado, ela veio me dar a chave da casa dela. Ela disse, tome a chave da minha casa. E eu fiquei sem entender de onde é que tem isso, né? Para mim, bem novo, né? Que no Brasil eu não conhecia isso, não tinha. E, e eu disse, eu cheguei aqui, eu disse para minha família, digo, olha, aqui eu ganhei, a vizinha me deu. Quando eu disse
o primeiro nome dela, ele disse, quem é Úrsula? É Úrsula, é Úrsula. E eu disse a senhora Roth, que é o sobrenome dela, porque eles chamam muito essa coisa do respeito, de manter a distância, né, a formalidade, até você permitir chamar pelo primeiro nome. No Brasil, você vai no médico, você vai ao médico e você chama, ele chama a pessoa, doutor fulano, doutor José Luiz, doutor Pedro, enfim. Aqui sempre é o sobrenome, né? O sobrenome da... As pessoas são conhecidas pelo nome da família, né? O primeiro nome não conta. Então, quando eu falei aqui, eu disse, ela me deu, a Ursa me deu hoje a chave da casa dela. E ele disse, quem é a Ursa? Aí eu disse, a Ursa aqui do lado. E ele disse, a chave da casa. E eles ficaram também sem entender. Aí disse, a vizinha aqui. Eu disse, a senhora Roto, que é o sobrenome. Aí eles ficaram meio chocados. A senhora Roto deu a chave da casa dela. Então, eles mesmos ficaram assim, porque eles moravam já aqui há muitos anos e ela nunca tinha dado essa abertura, né? E ela veio e me deu a chave, ainda hoje eu tenho a chave da casa dela, quando ela viaja, se ela precisa de alguma coisa, rega as minhas plantinhas na janela, ela deixa, vai lá no meu guarda-roupa, pega isso. É bem assim, eu mesmo fico assim, né? Ou então eu esqueci uma luz, uma lâmpada ligada, o aquecedor vai lá e desliga. E ela tem filho que mora aqui perto, né, com nora e netos e tudo, mas foi uma coisa bem simbólica dessa abertura. Depois eu conversando com meu esposo, ele disse, é isso, né, essa coisa da confiança, de abrir, de realmente você poder entrar, de você ter isso, né, porque eles são bem, assim, não é fechados, mas até você conquistar essa confiança, precisa muito pelo histórico que eles tiveram, né, de muitos povos vieram, e muito trabalho, né, no meio aqui dessa região da Europa, eles se dedicaram muito e foi formando essa família cultural, né? Foram se misturando, como se diz, e teve a Primeira Guerra Mundial e veio a conhecida Segunda Guerra Mundial, né? Onde teve a crise depois da Primeira Guerra Mundial e com a Segunda Guerra, e eles estavam numa situação de uma crise muito grande, né? Muito desemprego, os homens, né? Muito, então, sem esperança, e veio o Hitler, veio da Áustria, né? E a austríaco chegou e disse, não, e agilizou muita coisa e traçou toda uma estratégia, mas era uma estratégia de guerra, né? Você atravessa a Alemanha toda, de bicicleta, de carro, as pontes, então gerou muito emprego. Então eles ficaram, foi muito rápido, né? Como ele foi construindo dentro de um ano, o quadro da Alemanha foi totalmente transformado. Segundo ano, terceiro ano, aí já perceberam que já estavam dentro de uma guerra, né? Então, isso foi, eu falo da guerra porque é um marco no mundo, todo mundo sabe, onde morreram 6 milhões de judeus aqui na Europa, né? E aqui na Alemanha foi onde eles articularam tudo. Então, eles são bem desconfiados, assim, de chegar contando novidade, a oitava maravilha do mundo, isso não abala eles, eles não são assim, que bom, respeito, interessante, tudo, mas não são muito de abrir. Eu lembro que quando foram fazer aquele maior avião do mundo, que a Angela Merkel, né, foi a inauguração, a primeira viagem, tudo, e ela foi com a França e a outra linha do Concorde, enfim, Boeing, todo mundo lá veste a camiseta e ela não vestiu, ela botou a camiseta no braço e eles disseram, os alemães, vocês podem fazer outra coisa, não, a gente faz as turbinas, né, eles gostam de fazer motores, turbinas, essa coisa que eles mais levantam a turbina de 500 toneladas? Eles, não, mas se for, vocês fazem levantar. Agora que ela vai funcionar, vai funcionar. Então, eles se dedicaram muito à tecnologia, né? Vende tecnologia para o mundo todo, são muito e fazer prezar pela qualidade, fazer bem feito, ter o nome alemão por conta do que a guerra fez, do estrago que a Segunda Guerra fez no mundo, né? Apesar de que antes da guerra já tinha muita tradição, muitas famílias, fábricas, indústrias e caiu tudo. A cidade de Berlim, de Dresden, elas foram totalmente destruídas. Em Berlim não ficou uma casa que tivesse teto, né? Os tetos todos foram derrubados. Eles fazem, tem muita filmagem mesmo. E os homens foram para a guerra e as mulheres ficaram no subsolo, né? Escondido no porão, né? E quando acabou a guerra, então foram as mulheres com as crianças e os velhos que começaram, né? Por isso que tem essa coisa de que a mulher alemã, ela faz toda e qualquer, não tem uma profissão que não tem aqui dentro do país que as mulheres não exerçam, né? De que elas começaram a fazer isso, mas o povo alemão, essa etnia de ser terra dos alemães,
eu digo assim, todo país do mundo eles trabalham, mas eles são muito trabalhadores, nessa coisa de se divertem, fazem festas, estão ligados a tradições também, mas até eles dizem que até no momento livre eles trabalham, né? Essa coisa de estar trabalhando, de prezar por um trabalho, e Deus, eles não percebem isso porque a Alemanha foi destruída e depois vieram os russos, franceses, suíços, ajudaram, deram alimentação aos americanos, e ela foi dividida, né? Eles começaram a reconstruir o país. E em 40 anos, e eles não existe, em 40 anos, a Alemanha se tornou a primeira potência da Europa, né? Então, eles não percebem que quem deu essa força para eles foi Deus, né? Deus, eu não sei se foi esse perdão de dizer vocês mataram muitos dos meus povos e eu agora ainda vou mostrar, assim, ou dar essa força para eles se levantarem, né? E ou a Alemanha nesse lado teve muitos avivamentos aqui, o avivamento moriano que espalhou, né, pelo mundo, e no final dos anos de 1400, 1500, teve o Lutero, que Deus usou, né, tirou ele de dentro do mosteiro da Igreja Católica para traduzir a Bíblia e fundou o luteranismo, saiu. E a gente sempre diz que Deus tem um amor muito grande por esse país, né? Eles falam muito a questão da tolerância, tolerância, recebe gente de todo mundo, são muito abertos, né? O que vier você pode vir, pode fazer. Precisa de casa, precisa disso. Muito estrangeiro, vocês viram em 2015, como a Angela Merkel abriu, pode entrar. E veio de uma tacada 1 milhão de pessoas. E ela confiou que fossem distribuídos, que os países iam querer receber, né? Que a Dinamarca e tudo, e depois ninguém disse, não, peraí, não é assim, porque ela tomou a decisão e ela confiava, acreditar. Mais uma vez, ele diz, mais uma vez a gente confiou. E não deu, mas tudo bem, eles se dedicaram, foram muita gente abrindo casas, alugando, fazendo contêineres para abrigar todo mundo, e eles disseram, e as pessoas queriam vir para a Alemanha, não queriam ir para outra. Não, pois então a Dinamarca, a gente recebe aqui 10 mil, um pouquinho aqui, mas eles queriam vir para a Alemanha. Por quê? Aí ele diz, porque os alemães, os alemães vão nos preocupar que a gente permaneça com a vida digna, de ter essa vida digna. E a primeira coisa de aprender, né, de ensinar, eles têm muito isso. E outros dizem assim, não querem ir para a Dinamarca, porque lá eles teriam que trabalhar 8 de cara, entrar para trabalhar 8 horas por dia, e dentro do trabalho tiraria aquelas 2 horas para ter uma aula, né, do dinamarquês. E na Alemanha, não. Ele ficaria livre, né, ele vem só 2 horas para aprender, para assistir a aula, né? As outras coisas. Eu me lembro que na cidade de Freiburg vieram nos primeira leva que veio para Freiburg, que é uma cidade pequena, vieram cerca de 230 homens, né, na primeira leva da Síria. E eles pediram quem poderia trabalhar voluntário para ajudar essas pessoas. Tinham 770 pessoas que já foram para a fila para ajudar, né? Cada um com um projeto, ensinar a mulher a nadar, ensinar a andar de bicicleta, como é que faz para ir comprar o pão. Então, todo mundo já com papel, com projeto, o que, é que você quer fazer com essas pessoas? Então, o dobro de pessoas. Isso, eu falo assim, números, a gente diz, mas isso é pouco, mas em termos de Europa, é um número grande, né? E hoje a Alemanha ela não tem uma religião oficial, né? É tão tolerante, tão aberto, como eles dizem, fechados neles mesmos, na vida deles, no que eles constroem, mas da minha porta da minha casa para fora, você pode fazer o que você quiser. Na minha casa, né, eu tenho o meu, construir o que eu mais para fora, então não tem uma religião oficial, apesar de que a maioria seja cristão, né, que eles se definem como cristãos, a Igreja Católica é muito forte, né? Ainda, mas vem perdendo a cada ano, vem perdendo com os escândalos nos últimos 15 anos de pedofilia. E tem também os cristãos protestantes, que é um número grande, cerca de mais de 20 milhões, né? A igreja que eles chamam de evangélicos aqui. E o evangélico na Alemanha não é como o evangélico no Brasil. O evangélico na Alemanha, como no Brasil, a gente chama de Freigemeinde, igrejas livres, né?
Eu lembro que quando eu cheguei aqui há quase 20 anos, a gente quase não ouvia falar, mas hoje a gente já vê muita coisa, né? Claro, com a internet também, muitas igrejas livres sendo abertas, que são os evangélicos, que eles chamam de evangélicos protestantes, né? Tem os cristãos protestantes, que é a igreja evangélica na Alemanha, e os evangélicos protestantes, que é o nosso caso, é chamado de igreja livre, né? Existe, assim, profecias em relação à Alemanha, que é um povo que começa da bandeira, né? O preto, o vermelho e o amarelo, eles dizem que é uma escuridão, conta ainda do advento da guerra, é o preto. O vermelho, eles vão ter que conhecer o sangue de Jesus, dar valor, reconhecer, se lavar no sangue de Jesus, serem salvos no sangue de Jesus e conhecer a luz, né? Vire para a luz, que é o amarelo. Então, tem muitas assim, profecias nisso, mas hoje, como eu vejo a Alemanha em relação a isso, apóstolo, a busca pela presença que a gente vê nas igrejas. Enquanto no Brasil se fala muito, se fala em prosperidade, né, milagres, né, enfim, já se passou um tempo de um avivamento no Brasil, de muitas curas, muitas. Aqui é a presença do Espírito, tem que dar vazão para a presença do Espírito. Eles procuram fazer tudo direitinho, oram pela cura, a gente vê acontecer as curas, mas falta é, carregar, ter mais essa presença do Espírito. E teve um documento que foi assinado há muitos anos no Vaticano, que foi para retirada, para tirar, não reconhecer o Espírito Santo, né? A retirada oficial, como eles chamam, não no solo europeu, porque a Europa tem a questão do Cristo, mas que, como Berlim, que é uma cidade que é um símbolo que é multicultural no mundo, né? Para tirar a presença do Espírito Santo. Não é preciso chamar a presença do Espírito Santo. Isso é um outro conflito com os judeus aqui, né? Porque já você vai na sinagoga dos judeus, ele diz, aqui não se fala em três, aqui só somos dois, é o Pai e o Espírito Santo, não se fala em Jesus Cristo, né? Então, é isso, apóstolo. Eu vou dar a palavra para os outros falarem. As igrejas buscam pela presença porque tem muito da cultura. Pode beber, o beber é normal, o tomar vinho é como se fosse quase água, o tomar cerveja né, enfim, vinho alemão, cerveja alemão, é como se fosse uma água, né? É quase, você vê na construção civil, os homens trabalhando e tomando a cerveja, você vê, enfim, não tem isso, também não tem aquela falsa moral no Brasil, político estava tomando, teve uma comemoração, ganhou não sei, uma eleição, estava bebendo, aí pega essa foto do copo de cerveja e tal, não, aqui não tem isso, né? Bebe cerveja, toma cerveja como se tomasse água, vinho também. Eu sempre observo com meu marido, a gente vai no supermercado e das 5 pessoas, eu olho ou 5 para frente ou 5 para trás, sempre tem gente comprando álcool, né? E agora a campanha está sendo para legalizar o cannabis, né? Para liberar mesmo o cannabis, que eles estão querendo. A gente vai controlar. E é o ministro da Saúde que está liderando a campanha para que seja liberado o cannabis, né? É isso, é muito essa questão do ser liberado. E o que é comentado na Europa, de uma maneira geral, porque o alemão ele é muito centrado, né? Eles dizem assim, que se dominarmos Berlim, porque Berlim é esse símbolo, né? Do Brandenburger Tor, que eles chamam, se dominarmos Berlim, então a gente domina a Europa. E é o parlamento, onde está o parlamento alemão, né? Se dominarmos Berlim, a gente domina a Europa. E tem essa influência muito grande de muçulmanos, apesar de serem cerca de 5% de muçulmanos, eles pedem a ajuda do governo, eles investem, eles quer fazer, está aqui, pode. E tem nas grandes cidades, já você encontra não só sinagogas, você encontra grandes centros muçulmanos mesmo, que eles vão e eles são, não é agressivos, mas digamos assim, contundentes, né? Você já vê mulheres alemães com pano posto na cabeça, né? Se converte ao islamismo. Tem de tudo. Essa gama, essa mistura de Alemanha é muito interessante, mas
eu amo esse país. Eu gosto da Alemanha, eu creio que Deus tem um plano para nós aqui. E quando eu vim, Delma, Lívia, você disse que para amar isso aí, quando eu cheguei, que eu não falava uma palavra em alemão, e eu pedi, eu digo, Senhor, mesmo eu ainda sendo católica, né, quando eu vim, eu me converti aqui, lendo o livro, me ajoelhei sozinha, eu pedi, digo, Senhor, eu quero amar isso aqui. Coloca esse amor no meu coração por esse país. Não era eu, já era o Espírito Santo já me guiando para amar isso aqui, para aceitar isso aqui, para me adequar a isso aqui. Eu nunca vou deixar de ser brasileira, né? Nunca, porque enfim, não pode, não tem como, né? Mas Deus colocou amor no meu coração por esse país, de ver os alemães, de ver os estrangeiros. Nós oramos pelos estrangeiros aqui se dobrarem aos pés de Jesus Cristo, porque eu já vi gente dizer, bater no peito e dizer a Alemanha é minha, né? Pastores, enfim. Mas a Alemanha pertence ao Senhor Jesus. O Senhor já deu várias visões. A Alemanha pertence ao Senhor Jesus. Eu creio no avivamento na Europa, eu creio no avivamento na Alemanha. Eu oro, conheço outras pessoas também, que a gente bota o joelho no chão e ora e pede. Por isso que estamos aqui, porque cremos que o Senhor vai fazer um avivamento. Não sabemos como, quando, com quem, onde, mas pelo menos na oração e procurando fazer o que o Senhor tem nos colocado, nos proposto, nós cremos que Deus vai atingir essa nação, esse povo, esse continente. É isso, apóstolo. Eu não sei, falei demais. Amém. Uma das coisas interessantes que eu percebi, porque a imagem que a gente tinha era que quando teve toda essa questão de Hitler e todo, é como que a Uhum, Alemanha inteira tivesse unido nisso, né? Era uma mente uhum, popular acerca disso e que os uhum, alemães estavam empenhados nessa obra de Hitler, mas ao ponto uhum. que a gente foi conversando, né? E na verdade foi o oposto, né? Para eles é uma vergonha isso, para eles é Vergonha, algo que vergonha. tem que ser arrancado da história e não um É, troféu, né? eles não gostam de falar, não gostam, têm vergonha, porque até porque essa geração eles já são os filhos de que foram para a guerra, né? Os netos, o que que eu tenho? Eu não estava lá quando meu avô foi para a guerra. Meu avô tinha 18 anos, 17 anos, né? Claro que tem essa questão da herança, mas eles não querem falar disso, eles não gostam, né? Então é muito forte mesmo. E tem grupos radicais aqui, tem também, né? Os grandes centros já se encontram, como em todo lugar, né? Enfim, Não é a mente mas popular, é né? isso. Isso. Uhum. Amém. Agora, Marinette, né? Marinette, ela está ali na Suíça. Queria que pudesse aí trazer, né, alguma uma compreensão daquilo que você está entendendo, aquilo que o senhor está falando contigo acerca da Suíça. O teu áudio está fechado. Isto. Abriu? Shalom para todos. Escuta? Escutando, pode falar. Bom, pessoal, me perdoa. Eu não tive tempo ainda de pesquisar o que significa Suíça. Não pesquisei, mas o apóstolo esteve aqui, a gente deu uma bisoiada por aí. Então, assim, né, todo mundo sabe que aqui foi o berço da reforma, e então, assim, teve o avivamento, né? Mas assim, o significado da Suíça, eu não fui atrás, mas eu vou dedicar um período para estar estudando, para estar vendo algumas coisas, até aquelas coisas que eu aposto, a gente vimos aqui, né? Tem um ritual que ocorre aqui no período da primavera, e que parece que bate até um pouquinho com o que a Lívia disse. Eles consagram, né, o nosso verão para uma entidade, e para ocorrer essa consagração é um ritual muito grande, o apóstolo presenciou, é um ritual muito grande mesmo,
Então, tem muitas coisas envolvidas, muitas coisas mesmo que tem que ir atrás, né? Tem que estudar. Mas, assim, eu tô, assim, na pegada mais de revelação, sabe? Eu vou estudar um pouco, mas eu quero mais que o Senhor revela. Eu vou buscar mais, assim, revelação do Senhor. Eu quero que o Senhor revela as coisas. E que eu creio que vai ser mais interessante quando o Senhor começar a revelar as coisas. E então tem muita coisa para estudar aqui, a cidade, o país, as autoridades desse país, as autoridades máximas, ela entregou a Suíça para muitos principados, para várias entidades. Então a Suíça inteira, cada lugar, cada região, tem um guardião, tem é isso aí, cada lugar tem o seu guardião e os bichos não soltam por nada. Então, assim, tem muita coisa para estudar, né? Por tudo quanto é lugar que você olha, tanto para a direita, para a esquerda, não tem para onde escapar. O país é totalmente mesmo consagrado. E é consagrado legalmente, entendeu? As próprias autoridades entregam os frutos, como a Lívia entrega os frutos, entrega as pessoas, entrega tudo o que eles fazem, enfim, eles entregam tudo mesmo, e as autoridades mesmo, os políticos, os presidentes, enfim, as autoridades do país dão essa legalidade. Então, é muito complicado. Como a Michele falou, enquanto eles estão aí questionando de legalizar a marihuana, na Alemanha, aqui já é legalizado. Aqui é tudo legalizado, aqui nada é proibido. Aqui tá assim, aqui é tudo de boa. Como diz, aqui é tudo de boa. Então, assim, realmente requer um período de estudo, né? Mas um período maior mesmo de revelação mesmo do Senhor, né? Porque, como eu já até às vezes eu comentei com o apóstolo, tem hora que dá um desânimo tão grande assim, porque você olha assim com os teus olhos naturais, você fala assim, Senhor, pelos olhos humanos não tem jeito, pelos olhos humanos isso aqui já não tem mais jeito. Mas, graças a Deus, né, quem dá a última palavra é o Senhor, é o dono da nação. Graças a Deus por isso. Então, assim, eu creio que aqui mesmo é só debaixo de uma revelação do Senhor, para começar a destravar, né, isso tudo que está aqui, porque é uma atmosfera, né, uma atmosfera, como o apóstolo fala, uma atmosfera do humanismo, né, apóstolo, humanismo aqui, e como chama aquele nome que não acredita mais em Deus? Isso. Isso aí. Então, assim, a atmosfera é muito forte aqui, né? Então, assim, e quando você chega aqui, você sente essa atmosfera literalmente. Então, assim, é muito difícil mesmo. E eu já estou aí há mais de 20 anos, né, nesta nação, e creio também que o Senhor me colocou aqui como um ponto estratégico para, junto com os outros remanescentes, né, a gente lutar pelo país, que eu creio que coisas piores não aconteceu ainda com a Suíça, justamente é por esses remanescentes que pagam um preço por essa nação, né, que estão aqui, que pagam um preço por essa nação, né. Então, o Senhor falou assim que se havesse um justo lá, não destruiria Sodoma e Gomorra. Eu creio que aqui na Suíça há mais de uma pessoa que paga um preço por essa nação. Há um remanescente aqui. Então, eu creio que há esperança, né, pela Suíça. Mas, assim, a Suíça tem uma história bem interessante, né? A gente foi em alguns museus, tem umas coisas bem mesmo interessante para saber, para estudar. É bem interessante a história da Suíça. Eu vou estar, agora que tem muita coisa ainda, né? E eu comecei já a trabalhar, então, assim, tá bem corrido para mim, mas eu vou procurar, pelo menos estudar aquelas coisas que o Senhor nos pontualizou aqui, quando nós passeamos, mapeamos a cidade.
eu vou pelo menos estar estudando aquilo que a gente mapeou esses dias aqui, tá bom? E aí, nos próximos encontros, aquilo que o senhor for liberando também para falar, né? Porque nem sempre tudo que a gente vai receber, a gente vai poder falar. Então, mas aquilo que o senhor for liberando para a gente falar, eu vou estar falando, tá bom? E me desculpa aí. O interessante da Suíça é que eles têm uma como que eu posso dizer assim, um apreço pelas montanhas, né? As montanhas são os cartões postais, os montes, os Alpes, né? Então, tudo que você vê Suíça, você vai ver o desenho dos Alpes. Para me apresentar, né? Profeta Bonfim, aqui de Vilhena, Shalom. E o interessante é que eles estão sempre colocados, né? Ou seja, a identidade deles estão nos montes e nas montanhas. Então a gente vai ver a altivez, né? Os lugares altos, as coisas altas, né? Então tem muito essa questão dos lugares altos. E uma das coisas que eu percebi muito para nós, né? Eu conversava aqui com alguns irmãos, para nós quando nós falamos de Páscoa, a Páscoa normal, a Páscoa romana, não faz muito sentido essa cultura do coelhinho, essa cultura essas coisas todas que a gente vê, né? Para nós é só mais um comércio. Mas quando a gente entra, não sei se na Europa inteira é assim, mas ali na Suíça é muito forte o culto à austera. Ou seja, na verdade, a Páscoa ela não tem nada a ver com Cristo, até porque o ateísmo é muito grande. Ostera é a deusa da ressurreição, então é muito visível. Você passa em uma semana, você passa em uma rua, tem as árvores tudo seca, daqui 2 semanas estão floridas. É realmente como uma ressurreição, é como voltou vida. Então, o culto a Ostera, ou a Oster, que é a deusa, né, da ressurreição, é muito pontual. Então, eles cultuam mesmo a primavera, eles cultuam mesmo essas entradas de estação, para eles é muito incisivo. Então, por isso, quando a gente coloca aí ou expressa. Só um pouquinho, queridos. Um ajuste técnico aqui. Então, esse culto é muito forte, muito forte, muito forte mesmo. É muito, muito, como que eu posso dizer? É muito visível. Então, a gente olhar para essa questão da Suíça, a gente vê os Alpes, né, a altivez, o conhecimento, ou a elevação humana, né, o humanismo, e o culto mesmo a algumas entidades é muito visível, né? Então eles não são cristãos no sentido assim, eles são realmente voltado ao misticismo total. A gente vê muito misticismo sendo forte ali, né? E como o senhor viu também, né, aqui o culto aos mortos é muito forte. Sim. Eles cultuam o morto aqui terrivelmente. Gente, é uma coisa de doido. É só vindo aqui para ver. E nem você vendo aqui, você está acreditando que você está vendo. Sim. Os altares são... Fora do comum. Fora do comum. Mas amém. Pastor Alexandre, pastora Fátima, não sei se vocês têm alguma coisa a pontuar. O som para eles. Tem que colocar o som aí. Agora foi. Amém? Então, vendo essa reunião, o que que eu estou entendendo, né? Que Deus está falando comigo. A Torre de Babel, ela nos dá uma dica muito interessante a respeito de unidade. Embora fosse uma unidade para o mal, mas o próprio Deus dá testemunho daquela unidade, ele falando, se a gente não bloquear isso, se a gente não parar isso, eles vão conseguir o que eles estão intentando.
E se a gente imaginar que eles iam conseguir aquela torre naquela época, é uma coisa absurda. Para mim é uma coisa totalmente utópica. Assim, hoje, imaginando isso em qualquer lugar do mundo, com tudo que tem de maquinário, de tecnologia, tudo já para mim já é uma coisa difícil de acreditar que dá certo. Para a época, então, se torna absurdo. Mas o próprio Deus deu testemunho falando, isso vai acontecer. Desçamos e confundamos as línguas. E ali, então, para mim fica uma dica, e esse trabalho tem muito a ver com isso, por quê? Porque, na verdade, o que que eu estou entendendo? Que esse trabalho que está nascendo no coração do apóstolo nós vamos ter que restaurar, em primeiro lugar, essa língua dentro da igreja, que é o que o apóstolo está fazendo, para poder trazer essa unidade, e depois ir restaurando essa língua para trazer a unidade aí dos povos, para trazer a presença de novo, porque a irmã da Alemanha ela falou assim: quando a gente aprende a língua deles, eles falam assim: ó, você se esforçou para saber a minha língua. Então eles se sentem honrados. Sim. E aprendendo a língua traz uma confiança, traz de novo uma unidade, porque começa a falar a mesma língua, tem comunhão. E tendo comunhão, você recebe a chave da casa, que é a intimidade. Então, entra na minha casa, né? Então, eu creio assim que esse trabalho tem muito a ver com isso daí, uma restauração de línguas, falarmos a mesma língua, para termos realmente essa comunhão restaurada e depois a intimidade acessada para a gente poder fazer um trabalho que realmente alcance as nações de uma forma bem firme, porque foi perdido realmente isso na divisão de línguas e eu vejo que Satanás ele fez o quê? Ele pegou esse modelo, ele pegou esse princípio daquilo que Deus mesmo falou que funcionaria e ele trabalha ferozmente dentro das casas, das famílias, das igrejas, em todo lugar com a divisão de língua. Então não tem coisa pior aqui, né? Que nem na minha casa, quantas vezes a gente passou justamente por isso. Eu falava uma coisa, minha esposa falava outra, e fica aquele nível de irritação e que, por consequência, traz um desânimo absurdo, onde a gente não quer ficar perto, quer ir embora, quer sumir, porque a gente não se entende mais. Então, olhando a Torre de Babel, a grosso modo, parece que eles começaram a falar línguas diferentes, as línguas estavam confundidas, e de repente ali eles começaram a dar um sinal, tipo assim, ó, acabou, beleza, vai cada um do seu lado. Mas eu entendo aquilo lá teve uma briga absurda, porque começou a trazer uma irritação muito grande, que é o que acontece hoje, se a gente começa a falar uma coisa que a pessoa não entende. Então ali saiu tijolada, saiu tudo que eu posso imaginar assim, a coisa foi feia, aquela Torre de Babel, foi uma confusão mesmo. Então ali aquela divisão, que é o que está na igreja hoje. Que o inimigo tem conseguido semear na igreja essa divisão. Então, hoje, sai briga, sai contenda, esse monte de igreja rachada, dividida, rachada dentro, rachada que foram para outra igreja, e um contra o outro. Então, eu creio que esse trabalho, ele tem muito a ver com esse princípio e essa dica deixada por Deus. Restaurem a mesma língua, falem a língua do céu, traga de novo para que o povo fale a língua do céu, fale a língua do reino de Jesus Cristo. É essa língua que vai fazer a diferença. Um vai falar alemão, outro vai falar em italiano, em sei lá no que fala aí, mas o que vai falar, o que vai contar, o que vai fazer a diferença? Falem a língua do reino. A hora que estabelecermos a língua do reino de Cristo, aí vamos ter essa unidade e a coisa vai estourar. Então, eu creio, eu estou vendo esse momento como isso daí mesmo, que o Senhor guarde a tua vida em nome de Jesus, né? E aqueles que forem entrar para te ajudar, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos leve adiante aí, em nome de Jesus. Amém? O interessante, o pastor falando, quando eu cheguei nesse ambiente, né, você vê várias pessoas falando, uns alemão, outros inglês, outras línguas, que ali tem bastante línguas, na verdade são 4 dialetos, né, o francês, o inglês, o alemão e esqueci o nome do outro lá, que é um dialeto local. Uma das coisas que vem no meu coração é: se você não se conecta à língua de um povo, você não se conecta com o povo. Porque Sim. a gente atravessa, tá cheio de gente, mas a gente não consegue se conectar com essas pessoas. Nós não conseguimos nos relacionar com essas pessoas porque a gente não consegue conversar ou estabelecer uma linguagem. E foi uma experiência legal, já tinha ido para algumas nações, né? Já tinha andado para as nações. Porém, quando você vê uma linguagem realmente totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, principalmente o alemão, você realmente não entende bulhufas nenhuma, e aí você vê que você não consegue se conectar, né? Quando você vai para um inglês ou quando você vai para um espanhol, você fala aquele
aquele gringuês, você consegue ainda fazer mímica, né? Mas quando você vai para uma linguagem totalmente atípica, você simplesmente não se conecta. Então, a linguagem do céu, ou a linguagem do reino, a linguagem de conexão, nós precisamos nos conectar com a linguagem espiritual para nos conectar com o reino, com o reino de Deus. Se eu não tenho a língua, eu não tenho a conexão com o reino, né? Isso é interessante. Pastora Fátima? Não, pode continuar, estou anotando. O ponto aqui para nós orarmos, quando eu fui estudar sobre o Brasil, a gente sabe que Brasil vem de braseiro, Brasil vem da questão do pau-brasil, que era a tintura vermelha, isso daqui é conhecido, né? O Brasil, ele é dado esse nome de Brasil por causa disso, porque era extraído vermelho, era uma tinta real, né? Uma tinta usada aí nas casas reais. Então, o Brasil fornece o vermelho ou o sangue, né? O Brasil, ele é aquele que fornece o sangue do cordeiro, a gente pode até colocar aí. Mas um dos pontos que eu achei interessante em um dos estudos é que a palavra Brasil, ela vem de uma palavra celta também. Pode, né? Pode ser, ou é uma das possibilidades, que é incerto ainda essa palavra Brasil, mas que vem da palavra celta bres, que significa abençoado. Então, não sei se era Rio ou Rai Bres, ou Rai Brasil, que significa a ilha dos abençoados, a ilha da bênção, ou a ilha das delícias, né? Um lugar de delícias por toda a mistura, ou toda a riqueza que tinha nessa nação. Então, quando a gente olha Brasil, né, a gente vai ver que é um lugar de bênção, é um lugar de lançar as delícias do Senhor, o sangue do Cordeiro vindo aí, ou sendo distribuídos, né? Essa é uma característica aí do Brasil. Por que a gente começou por falar de nomes? Porque nome é identidade. O meu nome é minha identidade. A identidade de cada um, a identidade, né, de cada nação, a identidade daquilo que foi surgido, a primeira palavra, o primeiro nome, ou aquilo que nós caracterizamos, olha, esse daqui vai ser chamado isso, ele vem com um peso atrás do descobrimento, ou do momento, ou daquilo que foi identificado, aquilo que foi visto, né? Então, a gente olha, por exemplo, o Brasil, olha, viram uma ilha de bênção e de delícias. Viram essa questão do sangue, do vermelho vindo sobre o Brasil, essas riquezas que eram exportadas, né? As tinturas reais, aquilo que alimentava as casas reais. Quando a gente vai então para cada nação, a gente vai nos conectar com esses nomes, e o nome fala da identidade. E por isso nós vamos orar, né, pedindo para que o Senhor comece a despertar na sua identidade, ou o nome que o Senhor tem para cada uma dessa nação. A nossa oração é para que o Senhor ele estabeleça o nome que ele tem para cada nação. Quando a gente chama Israel, na verdade Israel deveria se chamar Jacó. Porque Israel não foi o nome de um descobridor. Olha, aqui é a terra, vamos chamar Israel. Não, Israel é o nome de um homem que deu origem a um povo. Então, na verdade, Israel, o nome de Israel deveria se chamar Jacó. O nome de Israel deveria se chamar, então, sei lá, pelo nome do seu pai Abraão. O nome de Israel, o nome dessa nação, ela não começa como começou um descobrimento, ela começa com um homem que vai gerando, que vai gerando, que vai gerando. E com propósito. Com um propósito. Ou seja, o próprio Deus dá o nome de Israel. O nome Israel veio do próprio Deus, o príncipe do Senhor. Ou seja, o principado, essa realeza, essa dinâmica. Então, o Senhor coloca o nome. O que nós vamos clamar aqui é igual o nome do Senhor da Polônia, igual é o nome que o Senhor tem para Portugal, igual é o nome que o Senhor tem para a Alemanha, igual é o nome que o Senhor tem para a Suíça, igual é a identidade, o nome ou a característica. Às vezes, Suíça é o nome de Jacó, né? Ou seja, é o nome o nome natural desse lugar, dessa terra. Mas qual é o nome espiritual que o Senhor tem para essa terra? Qual é o nome que o Senhor tem? Qual é o nome que o Senhor tem para a Alemanha? O que o Senhor tem para esses lugares?
nós vamos chamar à existência, né? Queremos proclamar sobre isso, nós queremos orar proclamando em nome de Jesus. Eu quero proclamar segundo o Salmo 2, que diz assim: porque se enfurece os gentios e os povos imaginam as coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se daqueles que habitam nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhe dá de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamai o decreto do Senhor, ele mesmo diz: tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. É o que nós declaramos hoje, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus estabeleça o nome dele sobre essas nações. Nós declaramos que o nome que o Senhor tem para a Polônia começa a surgir, o nome que o Senhor tem para Portugal, o nome que o Senhor tem para a Alemanha, o nome que o Senhor tem para o Brasil, o nome que o Senhor tem para a Suíça, o nome que o Senhor tem para cada país, para cada pedaço de terra. Nós invocamos o nome do Senhor e fazemos parte dessa promessa. O Rei que reina sobre todo o reino, que é Jesus Cristo, estabeleça hoje, e para ele nós pedimos: Senhor, nós pedimos as nações como herança do Senhor Jesus e como herança da obra da cruz. Nós abençoamos a Polônia, nós abençoamos, Senhor, esses campos. Nós declaramos que esses campos sejam frutíferos e na simplicidade o Senhor traga avivamento e conecte o teu espírito. Nós chamamos os filhos da Polônia. Que os filhos da Polônia apareçam, que os filhos da Polônia se entreguem, que os filhos da Polônia sejam batizados com o espírito de paternidade. Nós oramos por Portugal, declaramos que os portos não serão entregues às culturas antigas, às velharias ou às tradições, mas nós declaramos um novo tempo sobre Portugal, um novo porto. Nós declaramos portos novos, nós declaramos que haja um avivamento e que venha desentulhar e fazer romper todas essas estruturas mentais, essas estruturas proféticas mentais que sejam destruídas. Nós chamamos os filhos de Portugal, que venham os filhos de Portugal. Pai, nós oramos pela Alemanha e pedimos, Senhor, como essa terra de todos os povos. Nós não declaramos isso como um ecumenismo, ou uma terra de ninguém, ou a terra de todo mundo. Não, nós declaramos que a Alemanha será a terra onde os povos pisarão, trazendo as bênçãos do Senhor. A terra, Senhor, que outrora foi o palco, como Alemanha e Suíça, o palco dos dois reformadores, Lutero e Zwingli. Nós declaramos que sobre essa terra começa novamente vir os povos sobre elas, que os povos pisem, Senhor, que os novos reformadores pisem, que haja um avivamento sobre a Suíça e sobre a Alemanha. Nós declaramos, Senhor, que a altivez seja destruída. Nós declaramos, Senhor, que o engano seja quebrado, mas que o sopro do avivamento venha sobre a Alemanha e sobre a Suíça. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre o Brasil, porque essa terra é a terra dos abençoados, é a terra onde o Senhor abençoa, e que o sangue de Jesus, que haja esse sangue carmesim sobre toda essa nação, que o Senhor traga misericórdia e os filhos sejam levantados da nação. Nós abençoamos e declaramos que o Senhor nos dará por herança, não a nós, mas ao teu reino, e será a recompensa da obra da cruz, do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós nos entregamos e declaramos: comece um novo tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Posso fazer uma observação, meu filho? Pode. Amados, trazer fato histórico. Quando falando aqui da Suíça, dos Alpes, dos montes, se a gente for ver, Davi está cercado e o inimigo dele está nas montanhas, está nos altos, né?
mas aí ele leva ainda mais os olhos, ele diz, mas o meu socorro vem, aí ele olha para os altos céus, que a gente tem o espaço como o céu, né, para nós, a referência. E ele disse, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, os Alpes, por mais que possa estar cheio de inimigo, mas nosso socorro vem do alto. Então, fica essa palavra para a irmã da Suíça, que o socorro da Suíça vem do Senhor, que está mais alto do que os altos montes, aí, os Alpes suíços, que é famoso no mundo todo. Amém? A irmã da Alemanha, nós mandamos 3 grandes contingentes entre 44, na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos tinham-nos como os incompetentes, mas foi graças à garra dos brasileiros, foi graças à luz do Espírito Santo sobre os nossos pracinhas, sobre os nossos irmãos, os nossos avós, vamos dizer assim, que foram para essa guerra. O Senhor usou e eles, mesmo muito sangue sendo derramado ali nos montes também da Itália, nós conquistamos várias posições que os Estados Unidos se admiraram. Que nem os Estados Unidos conseguiram, mas os bracinhos brasileiros conseguiram. Então a Europa também tem um sangue dos brasileiros que ajudaram a libertar toda a Europa, principalmente nos altos da Itália. E para Portugal, quando esses brasileiros retornam para o Brasil, último contingente, eles desfilam nas ruas de Lisboa. Então, o sangue dos brasileiros vitoriosos desfilaram pelas ruas de Lisboa. Então, se nós formos ver, toda a Europa tem sangue de brasileiro que lutaram para defender esse continente. Então, lembre desse fato histórico. Aqui a Europa é livre porque tem sangue de brasileiro que vieram de uma terra tão distante, do outro lado do continente, e trouxe libertação. Trouxe liberdade. Eu acho que eles têm que representar o sangue dos nossos brasileiros que aí foram sacrificados para que a Europa fosse livre. E recentemente a visita do nosso representante maior, que é o presidente, não foi tão ovacionada como foi a do ex-presidente. E como a irmã trouxe fato, tem um filme que retrata a luta do povo da Alemanha, que é conhecido como a Operação Valkyria, se tornou um filme famoso, que era justamente os alemães que tinham amor pela sua nação, querendo tirar Hitler do poder e aqueles oficiais que o seguiam. E hoje a nossa luta no Brasil é de tirar esse governo que não nos representam. Então você vê que há tempo, há estações, há países que os seus representantes não representam a vontade do seu povo, mas por causa da força, seja ela da força armada, através das armas que seja, ou seja, pelo um campo ideológico que envolve também um sistema, como nosso país, um sistema político e jurídico, estamos aprisionando. Mas aí que nós temos que lembrar, o meu socorro vem do Senhor que criou céus e terra. Então, meus amados que estão aí nesses países, lembre-se disso, a Europa simplesmente está livre porque teve sangue de brasileiros que saiu de um povo tão distante e lutou para que eles fossem livres. Então, hoje, essa liberdade que a Suíça tem, que a Alemanha está gozando, que a Polônia, apesar da divisa próxima aí a Rússia, principalmente Portugal, que recebeu os brasileiros, lá desfilaram. Então é saber que nós temos um povo aguerrido. Nós não somos um povo do terceiro mundo, nós não somos um subpovo. Nós somos um povo que temos uma garra dada por o Espírito Santo, de um Deus vivo, que olhou pelo Brasil e fez uma promessa de que o Brasil seria um celeiro de missionários. E vocês estando aí, vocês estão representando essa bênção de Deus, divulgar o reino dos céus, divulgar como a pretendido uma cultura do reino dos céus. E a nossa oração é para que vocês sejam esse ponto forte, seja essa luz, esse sal dessa terra e a luz deste mundo aí nesse continente. Amém? Amém. Deus, que vocês possam ser fortalecidos, que o Senhor traga revelação Amém, ao longo Pai. desses dias, porque eu sei que portas novamente estão sendo abertos nessas nações e os novos reformadores estão surgindo, que vocês sejam parte dessa nova reforma da igreja, essa nova reforma nesse continente, em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem com Deus, shalom, shalom.